Olá, eu sou José Roy, editor do blog Educatube Brasil e deste canal de vídeos no YouTube chamado Educação 3D+, que tem como proposta tratar de projetos envolvendo arte, cultura e tecnologia no ambiente escolar. O vídeo de hoje eu vou tratar de um projeto pedagógico que eu desenvolvi no ano de 2009 dentro de uma especialização em mídias na educação que eu fui cursista. Naquele momento, eu trabalhava no núcleo de tecnologia educacional aqui na cidade de Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul, formando professor no uso das mídias na educação. E como multiplicador, formador deste núcleo, houve uma parceria do Ministério da Educação com a Secretaria Estadual da Educação, que eu estava lotado, para que todos os integrantes do NTS fizessem essa especialização. Eu fiz, na verdade, eu iniciei essa especialização um pouco antes, acho que, se não me recordo, não for na memória, em 2007, através da UNB, Universidade Federal de Brasília, os módulos inicial e intermediário. A partir de 2009, esse curso Mídias na Educação se transforma numa especialização. E eu fui contatado pelo MEC para que eu me associasse com uma universidade próxima aqui da minha região que estivesse oferecendo essa especialização para poder finalizar o curso. Dito e feito, eu contatei algumas universidades e consegui, através da FURG, a Universidade Federal do Rio Grande, e na época se chamava CTI, hoje é IFE, Instituto Federal de Educação, aqui da cidade do Rio Grande, uma vaga para concluir então esse módulo final, que seria a especialização em mídias na educação. A proposta do curso seria que os professores utilizassem as mídias, as mais variadas, no seu fazer pedagógico. E precisava se associar com um professor de escola que, por causa de ter uma turma com alunos, desenvolver esse projeto com alunos. E eu contatei, como o núcleo funcionava na Escola Barão Celular, uma escola de ensino fundamental completo e educação especial, com uma professora que já tinha sido minha parceira em alguns projetos dentro do âmbito do núcleo e da escola. A professora Simone Zogby, que na época era regente das turmas de quarta série. Não era um quarto ano, era quarta série, que vale hoje ao quinto ano do ensino fundamental. E as duas turmas que ela tinha, a turma 41 no turno da tarde e a 42 no turno da manhã. Feito isso, ela se prontificou em me disponibilizar alguns horários dentro das suas turmas, para eu poder desenvolver esses encontros presenciais que dariam base depois para a escrita do TCC. A ideia que eu propus à professora Simone, que hoje casualmente é até diretora da Escola Barão Celular, na época ela era professora do currículo por atividades, era que pudéssemos trabalhar com o blog, o Diário Virtual, como um ambiente de aprendizagem em EAD, Educação à Distância. Discutir as questões, as relações entre o tecnológico e o pedagógico. O nosso objetivo principal seria que os alunos, né, alimentassem o blog, criassem e alimentassem o blog sob nossa supervisão. O projeto, então, tinha essa ideia como temática, seria a história do Rio Grande do Sul, desenvolvida na sala de aula pela professora Simone, com meu apoio, já que eu também tenho uma especialização em História do Rio Grande do Sul. E depois a gente trabalharia com algumas mídias. A mídia principal, logicamente, seria o próprio blog, tema do TCC e do projeto. Né? O que aconteceu? Em vias práticas, na teoria, nós tínhamos essa ideia que os alunos criassem, alimentassem o blog, supervisionado por nós, professores. Na prática, a gente viu que faltava maturidade para o aluno de quarta série essa questão de criar e manter um blog, né, com um tema tão amplo como a história do Rio Grande do Sul. Nós, então, dentro do próprio projeto, quando fomos para
produção mesmo dele, verificamos que é a necessidade de nós, professores, montarmos o blog, alimentarmos com a produção dos alunos, a produção toda do blog, o acervo todo que ainda está no ar, e depois eu vou fornecer os endereços aqui na descrição do vídeo, era a produção dos alunos. Nós só alimentávamos o blog com o conteúdo produzido em sala de aula e em outros ambientes de interação com os alunos. Qual a metodologia, então? A metodologia consistia em alguns encontros, então, como eu falei, na sala de aula, em que a professora Simone, regente da turma, desenvolvia seu conteúdo de História do Rio Grande do Sul, a arte, a cultura, a própria história, as tradições gaúchas, com seus alunos, e eu ficava num apoio como monitor, observando mais, né? Os alunos desenvolveram uma linha do tempo nas paredes da escola, com desenhos, com os aspectos desde da colonização até a época mais recente, os fatos como linha do tempo, né, os fatos mais destacados, desenharam, né, produziram artesanalmente e colavam aquelas folhas emendadas numa linha do tempo em torno das paredes da escola. Depois, no segundo momento, nós fomos para o laboratório informático, onde eu desenvolvi as atividades do Núcleo Tecnologia, alguns horários que eu disponibilizava. As turmas iam para o laboratório para complementar a pesquisa sobre a história do Rio Grande do Sul, que era visto em sala de aula com os livros didáticos, com revistas e materiais que a professora Simone apresentava aos alunos, debatia e tudo mais. Depois nós íamos para o laboratório de informática, onde os alunos também faziam pesquisas complementares com o nosso assessoramento. Todo esse material está lá no blog, com vídeos, com a introdução, com alguns projetos que a gente desenvolveu com os alunos, está tudo lá nos blogs, até hoje está ativo. Num terceiro momento, nós íamos para a biblioteca escolar, ali a biblioteca da escola mesmo, para consultar o acervo impresso, a mídia impressa livro. Os livros de história, literatura, de arte, tudo que envolvia a história do Rio Grande do Sul, do acervo que tinha na biblioteca escolar. E os alunos, nós documentamos, fotografamos essas pesquisas com os alunos. E o quarto momento, que já era se encaminhando para o encerramento do projeto, eram as saídas de campo, saídas de estudo com os alunos. E essas saídas foram enriquecedoras, como todos os outros 3 ambientes, porque nós pudemos, primeiramente, como era um blog, para os alunos terem ideia de como construir um blog futuramente, que a gente foi desenvolvendo paralelo a essas atividades, fomos desenvolvendo a questão do blog também, o que seria para registrar tudo e organizar esse material. Fomos no jornal agora aqui da cidade, contatamos ali a redação do jornal, o próprio diretor, presidente, seu Germano, na época era vivo, foi nosso guia, mostrou todo o processo desde a administração, da venda, a parte de arte do jornal, até a gráfica, mostrou, os alunos ficaram encantados, principalmente um dos alunos que tinha o talento nato para o desenho, o cartunista do jornal, da arte gráfica, recebeu o aluno, deu instruções, deu dicas para ele, né, tiveram um diálogo bem interessante. E fizemos esse tour pelo jornal para eles entenderem que o blog, na verdade, era um jornal virtual. Então, teria essa questão de produzir conteúdo, de revisar, de publicar, só que o blog para o mundo inteiro, né? Um aspecto do blog que seria isso, eles teriam consciência de que eles estariam produzindo, ficaria disponível para o mundo. Claro que nessa fase do processo do blog, inicialmente ele ficou restrito aos alunos e nós, professores, mediante a senha, acesso de senha para acessar o conteúdo interno. Depois, no segundo momento, a gente abriu a publicação do blog para que as famílias, os pais, né, e outros alunos pudessem acompanhar o processo, comentar.
na verdade, e os próprios alunos também, porque o que nós chegamos à conclusão, eu e a professora Simone, que nós que deveríamos administrar o blog, porque os alunos naquela faixa de idade, eles da quarta série, equivalente hoje ao quinto ano, eles não tinham ainda a maturidade para uma ferramenta daquelas. Mas o espaço de aprendizagem, que era o objetivo principal do projeto, estava ali, de aprendizagem à distância. Depois fica mais claro essa questão. Então, os alunos, tudo que eles produziam em aula, desenhos, comentários, fotografias que eles faziam dessas saídas de estudos, nós alimentávamos ali o blog. Além dessa saída ao jornal, nós fomos ao Museu Militar da cidade, aqui do 6º Grupo de Artilharia de Campanha, o 6º GAC do Exército Brasileiro aqui na cidade, que disponibilizou ali o acesso ao museu na Praça das Forças Armadas aqui na cidade. Eles puderam, os alunos, ver ali a linha do tempo pintada no alto da parede da sala do museu, trajes de época, maquetes dos fortes que estiveram aqui nessa região, e uma série de outros dados e artefatos históricos envolvendo a questão da colonização e do registro militar aqui da cidade. Foi bem enriquecedor também para os alunos ter acesso àquela linha do tempo que eles fizeram, eles compararam com a linha do tempo que estava no museu. Foi bem interessante isso. Fomos também na Biblioteca Rio-Grandense, a biblioteca mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, com os alunos, com as 2 turmas, e foi muito interessante porque os alunos se portaram maravilhosamente bem. Desde a entrada, a biblioteca tem 5 andares dentro, por fora, externamente parecem apenas 2, mas são 5 andares que tem lá o acervo, e esses alunos puderam fazer um tour também com guias que os bibliotecários da biblioteca fizeram essa gentileza, a direção nos liberou acesso, tivemos acesso até salas com obras raras, em que os alunos puderam ver mapas, puderam ver livros antigos, né, e ter contato com essa preciosidade que é o acervo impresso da cidade, jornais antigos e tudo mais. Por fim, nós fizemos uma saída de campo na Charqueada São João, em Pelotas. A escola fretou 2 ônibus e nós fomos alunos dessas turmas e professores, alunos incluídos até com necessidades especiais dentro das 2 turmas, com alguns pais também acompanhando seus filhos, e foi bem interessante porque chegando lá no museu, aliás, na Charqueada São João, que é um local histórico também, os guias que faziam parte ali da instituição deram uma aula de história para nós que já tínhamos conhecimento de história do Rio Grande do Sul e tudo mais, ficamos também encantados com aspectos envolvendo aquela residência que já serviu de cenário para a Casa das 7 Mulheres e até algumas cenas do Tempo e o Vento, o filme inspirado na obra do escritor Érico Veríssimo. Então, desses 4 saídas de campo, tudo documentado, fotografado, registrado em vídeo, os alunos também, na época, usavam a rede social daquele momento, que era o Orkut, não existia ainda o Facebook como hoje, e nós dávamos print daqueles comentários que eles faziam, de diálogos no MSN conosco também, mensagens que nos enviavam e tudo, e postávamos no blog. Toda essa produção decorrente da sala de aula, da biblioteca, e das saídas de campo e do laboratório de informática está lá nesses 2 blogs. Os 2 blogs que estarão aqui à descrição, tudo como eu disse para vocês, eu e a professora Simone apenas íamos alimentando com as informações. Mas desde o título dos blogs, as imagens que ilustravam os blogs e tudo mais foi produção e escolha dos alunos. Então, a turma de 4ª série, turma 41 do turno da tarde, fizemos uma enquete
né, alguns títulos que surgiriam em sala de aula e o mais votado seria o nome do blog, mais votado pelos alunos. Então, entre as propostas que saiu vencedora para a turma 41 da tarde, do turno da tarde, era do Barão para o Mundo.blogspot.com. A turma 42 do turno da manhã, com os alunos, alguns alunos além da idade regular e repetentes, esses alunos estudavam no turno da manhã. A turma 42 escolheu o título, numa enquete também que nós fizemos com eles, Chimarrão no Barão. Então, impregnados do conteúdo da história do Rio Grande do Sul, chimarrão é uma bebida típica aqui da região, da erva mate, da cuia, da bomba d'água quente. Então, eles, inspirados nisso, eles escolheram então o nome dos blogs. Do Barão para o Mundo, Chimarrão no Barão. Vejam que nós não induzimos nada. Eles fizeram questão de que a palavra barão, referente à escola, que é o seu segundo lar, estivesse presente no título, como um localizador ou identificador. Aí nós vamos para, quem visitar os links dos blogs, verificará que a imagem de fundo lá do banner, no alto, constando o título dos blogs, foi escolhida também pelos alunos numa enquete que nós fizemos dentro do blog e com os próprios alunos. De todas as imagens de sala de aula e saídas de estudos, e eram mais de 10 imagens que nós selecionamos entre todas, para que eles escolhessem, dentre elas, uma que ilustrasse o blog. Vejam que coincidência, né? Tanto um como o outro blog escolheram o mesmo local. O fundo do blog, um é verde, o outro é preto, a única distinção. Mas essa escolha feita em turnos separados, sem um saber do outro para não influenciar o outro, ambos escolheram um local que é o monumento ao Brigadeiro José da Silva Paz, fundador aqui da cidade do Rio Grande, um militar português que veio aqui e fundou a cidade do Rio Grande, na época uma vila, né, que seria um destacamento militar para controlar esse acesso estratégico aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, fronteira aqui com o Uruguai, com a Argentina também, né? Então, o que acontece? Esses alunos, eles gostaram de todas as saídas, mas a que mais identificou as duas turmas, sem um saber do outro, foi esse monumento, esse local onde nós posamos junto com na verdade, a estátua do brigadeiro, em mais de 2 metros do monumento ali, e os alunos escolheram essa imagem. Então, havia uma conexão entre eles, as duas turmas. As saídas, as duas turmas eram juntas. As atividades eram feitas em separado, cada um no seu turno. E em alguns momentos nós pedimos, quando liberamos o acesso do blog, a visualização para todos, o mundo principalmente, já que o do Barão para o Mundo era um dos títulos do blog, para os pais poderem participar, acompanhar o que estava sendo desenvolvido no projeto. E os alunos começaram a comentar, a ouvir algumas atividades que era comentar uma turma no blog da outra, né, e assim sucessivamente, que também eram atividades que faziam parte desse projeto. E foi enriquecedor porque a reflexão de alunos, de jovens, a percepção sobre as atividades que eles tinham em relação a eles e a outra turma e tudo mais, foi criando um elo de ligação entre as duas turmas que funcionavam em turnos separados e, eventualmente, nas saídas de estudo, nós juntávamos. E foi muito produtivo. O blog, então, foi essa ferramenta, a mídia principal do projeto Blog Diário Virtual, como ambiente de aprendizagem em EAD, à distância, porque havia essas atividades extras feitas na área do blog, lá dos comentários e outras atividades, mas que forçavam, que estimulavam, aliás, que os alunos e os seus pais, a comunidade escolar, interagissem. E foi enriquecedor para nós, enquanto educadores, para os alunos, para a própria comunidade. O que desse projeto todo me serviu, então?
subsídios para escrever o TCC, em que de tudo isso eu refletia sobre a minha prática, o meu fazer pedagógico, usando as mídias, a mídia principal, o blog, mas nós usamos mídia impressa, nós usamos uma série de outras ferramentas como a internet, como jornais impressos, biblioteca, vários ambientes. E tudo isso serviu para os alunos perceberem que as mídias não se tratavam apenas das mídias digitais, que existiam outros recursos que deveriam ser valorizados e utilizados no transcorrer da vida, não apenas no transcorrer da vida escolar, mas da vida como um todo, porque o jornal, nós fomos então na gráfica do jornal, nós saímos, fizemos uma série de visitações e trabalhamos com uma série de recursos em sala de aula, fotografia, câmera digital, tirando fotos, editando vídeos, recortando cenas da produção que era feita em aula, das nossas conversas e tudo mais. E nesse caso o blog realmente, entre o tecnológico e o pedagógico, ele pode ser uma grande ferramenta de aprendizagem em EAD, à distância mesmo. Porque o professor pode disponibilizar num blog uma série de atividades extracurriculares, atividades que complementem o seu fazer pedagógico e que, às vezes, dentro da sala de aula convencional não há possibilidade de ampliar. Então, nós usamos uma série de possibilidades do blog como esse espaço de aprendizagem, não só das turmas, inclusive das suas famílias e de outros alunos da escola que visitavam e acompanhavam esse percurso. A fim disso, eu apresentei o TCC para receber o título de especialista em mídias na educação. Um projeto simples, como eu digo sempre, que é a simplicidade que permite a continuidade. Essa metodologia que eu desenvolvi nesse projeto, eu já vinha adotando em outros projetos que constam aqui do canal, de reflexões sobre a utilização de várias ferramentas pedagógicas e tecnológicas no cotidiano de uma escola. E o blog em si foi, então, esse grande espaço, na verdade, porque ele tomou uma dimensão maior, que seria de uma atividade feita em sala de aula convencional. O blog foi uma janela para o mundo, literalmente, em que os alunos ficavam encantados de ver comentários de outras pessoas, às vezes até colegas meus de outros locais interagiam, comentavam, valorizavam, apoiavam a prática, as atividades dos alunos, as produções deles, e eles ficavam muito contentes, estimulados e queriam mais participar ainda das atividades que eram propostas primeiro na sala de aula, depois no laboratório de informática, na biblioteca escolar e nas saídas de estudo. Tudo isso reunido num local, num ambiente virtual, que é um ambiente também de aprendizagem. Eu aprendi muito com esse projeto, agradeço sempre a parceria da professora Simone, que depois, quando diretora, eu pude até trabalhar num curto período no projeto Mais Educação, também com letramento em algumas atividades que eu desenvolvi com os alunos, já mais recente, há poucos anos atrás, que também me ampliaram as minhas possibilidades como educador, desenvolver alguns projetos além da sala de aula convencional. Então, esse projeto do blog, vocês podem visitar os links, acompanhar aqui a descrição que estão ali dos dois blogs e algumas reflexões que eu desenvolvi a partir deles. Tá? Então, esse era o projeto de hoje que eu estou aqui discutindo com vocês, apresentando para vocês. Obrigado pela assistência e até um próximo vídeo.